Nessa quarta-feira, a Disney anunciou quem será a sua pequena sereia. Só que por algum motivo a internet ficou alucinada. Agora, o que será que está acontecendo? Diga você. Pois é, eu sou Bruno Faia, eu tô aqui com a minha queridíssima Jana Montenegro. A minha mão aqui Alô, invadindo o seu espaço. Nhenhenhê, aqui invadindo. Tudo bom, meu amor? tudo bem, pessoal do Cinepop? Estamos aqui de novo agora para falar sobre por que Halle Berry está incomodando tanto a internet. Opa, Hale Berry não, é a Hale, Hale Bailey, Halle né? Berry. Bailey, é que eu vi Barry, é que a gente tá falando tanto da Hale tá começando a Não, confundir as Hales. Não, trocar o nome dela com a Halle Halle Berry. Berry. É terrível. Não, vamos falar sobre a Hale Bailey. Ela é uma cantora, atriz, que está fazendo bastante sucesso nos Estados Unidos já há algum tempo. Ela é bem jovem, só que por algum motivo a internet entrou em parafuso porque a Disney anunciou a menina como a nova Pequena Sereia. Por que será? Jana, vou deixar a palavra para você. Por que será? Bom, pelos comentários racistas que a gente está vendo pela internet, é basicamente pelo fato dela ser negra. Negra, É uma pois coisa é. inacreditável, a gente tem que falar sobre isso em pleno 2019, mas é isso que está acontecendo. E a gente até teme pelo futuro do filme, né? Porque não pode deixar abalar, né? Pois é, já temos históricos aí de outros atores que passaram por uma espécie de julgamento na internet. Pega aí o Michael B. Jordan, na época que ele fez o Tocha Humana, né, na versão de 2015, né, se eu não me lembro, do Quarteto Fantástico. Na época ele, cara, ele é um cara que fala que não tem costume de checar o que as pessoas falam dele na internet, ele não liga. Mas isso daí chegou forte em cima dele, as pessoas, assim, os fãs entraram em parafuso, as pessoas em pânico, porque é impossível. Imagina, ele é branco nos quadrinhos, mas qual é o problema? Assim, as pessoas parecem que não estão entendendo muito bem que o importante do personagem é a sua história, é a sua ética, é a sua moral, é como ele se movimenta. Não a cor dos olhos, a cor do cabelo, a cor da pele. A gente tem aí outras histórias também, por exemplo, 007. Você pode falar um pouquinho sobre essa história também do Idris? O Idris Elba, né? Ele ficou magoadíssimo com a reação da internet, né? E falou que não queria mais interpretar, ou enfim, ser cotado para fazer o 007, porque as pessoas não estavam aceitando bem o fato dele ser negro e interpretar um papel icônico de um agente que, enfim, é britânico, comumente representado por ser um homem branco, de Uhum. cabelos escuros, que não teve nenhum problema quando foi o Daniel Craig, que é louro de olho azul, mas que de repente virou um problema porque não era branco. Não era branco, exatamente. E o engraçado é que assim, o 007 tem mudado com o tempo, o personagem persiste, prossegue com diferentes encarnações. Ninguém nunca chegou e falou que o 007 era uma única pessoa. Algumas até, a especulação geral é de que, na verdade, ele é vamos dizer assim, é um código, né? Então, o 007 pode ser qualquer pessoa, né? Ele é um agente que depois pode ser outra pessoa, que assume o papel de 007, porque trabalha naquela função. E é engraçado isso, porque as pessoas não conseguem desassociar a imagem, a estética da questão da história, sendo que muitas vezes a estética não representa absolutamente nada para a história em si. Você pega aí a própria questão da Pequena Sereia, né? É um personagem icônico, ele é importante na história da Disney, porque ele foi o filme, né? O filme A Pequena Sereia de 89, né? A animação de 89, foi responsável por trazer de volta a Disney pro grande bunch, porque ele estava meio em baixa naquela época, ela estava, depois de vários fracassos, ela estava meio cambaleando, ainda estava tentando se reestruturar, e ela é o que o pessoal chama de a era da renascença, né? Da Disney, que é a época que veio Pequena Sereia, veio a Bela e a Fera, veio tantas animações dessas, vamos dizer, da nova leva. E só que assim, a construção da personagem foi puramente por uma questão de necessidade
de design, ela ser ruiva é uma questão de design, ela ser branca era uma coisa muito óbvia se você for pensar no público daquela época, que era um público essencialmente eurocêntrico, americano, europeu, que tinha uma visão ariana das coisas, não Uhum. conseguia identificar nada além disso. Mas a personagem por si só, por ser uma sereia, cara, ela pode ser de qualquer cor, porque é um personagem Exatamente. mitológico. Sereias não existem, gente, desculpa. E assim sendo, elas podem ser de qualquer cor. Inclusive, o pai da Ariel também pode ser. Inclusive, na versão do desenho, as irmãs delas têm cabelos de cores diferentes, caudas de cores diferentes. Então, por que que isso tem que ser um limitador para Ariel? Não faz o menor sentido. Eu Inclusive, fiquei. até pegando, né, na história da Ariel, né, do universo da Ariel, se você pegar a série de filmes Descendentes, que também é da Disney, você tem a Úrsula sendo interpretada, a filha da Úrsula sendo interpretada em uma filha negra. Mas isso não teve problema, porque a Úrsula é roxa. A menina não é roxa no filme, mas está tudo bem em ser negra. Agora, a Ariel ser negra virou um absurdo. Quer dizer, tem uma questão aí mais profunda do que simplesmente um gostei, não gostei, sou muito apegado ao meu filme favorito, né? A gente já está falando de uma questão que é um preconceito racial mesmo, que está pegando forte nesses últimos filmes. Assim, eu queria pegar até pela forma como a Disney está fazendo essa. Tá trazendo essa leva de reboots e reimaginações dos seus filmes, porque na verdade são reimaginações, eles não são novas versões dos filmes clássicos. Eles estão Uhum. pegando a história que eles já criaram na animação e estão tentando repensar ele exatamente para o público de hoje, para o estilo narrativo dos dias de hoje, porque é muito fácil você querer fazer e pegar literalmente um filme e transpor ele igualzinho como ele foi feito originalmente. A gente tem casos clássicos aí, como por exemplo o Psicose, que, cara, o Psicose de 98 é patético, cara. Ele pegou o filme original e foi frame por frame. Se você vai fazer frame por frame, você não precisa assistir o original, que é muito bom. O filme original tem toda a surpresa, tem toda a construção, tem toda a estética que construiu a história ser icônica como ela é. Eu tive uma conversa ali nas conversas da internet ali, uma pessoa que chegou para mim e falou assim que o Rei Leão novo vai ser icônico, porque ele vai ser igual. Eu olhei assim e falei, bom, icônico eu não sei. Não dá nem para saber se vai ser realmente igual. Igual ele não vai ser porque ele não é uma animação de desenho, ele é uma animação CGI, ele não é live action, né? Então ele permanece com a função de ser uma construção virtual. Uhum. Mas mais do que isso, eu acho que a gente tem que entender a posição e o lugar desses filmes. O lugar dos filmes, tanto os antigos como os novos. A gente teve aí um Aladdin que eu achei fantástico, divertidíssimo. E ele adultera vários aspectos da história original que as pessoas nem se ligaram. Porque o mais Exatamente. importante para elas era que a Jasmine estivesse igualzinha, o Gênio tivesse igualzinho, não sei quem estivesse igualzinho. Assim, o maior ponto negativo para mim é o Jafar, por exemplo, e não é porque parece ou não, é porque simplesmente ele não tem peso, ele não tem força na história, ele perdeu a força dele na história. Uhum. Enquanto, por exemplo, a Jasmine, que era um personagem que estava ali, era a princesa que estava sendo cortejada, ganhou muito mais relevância. Numa discussão, numa conversa com um colega meu de trabalho, ele falou que não gostou desse novo Aladdin, porque esse novo Aladdin tinha duas coisas lá. Que história é essa de Jasmine Sultana? Isso não existia nos países árabes. E é aquela coisa toda Bollywood, todo mundo dançando Bollywood, que não tem isso também. Lá é a Arábia, eles não dançam Bollywood. Aí eu olhei para ele e falei, querido, mas o desenho original, o gênio fazia uma apresentação estilo Broadway. Ele sapateava, ele botava cartola branca, chapéu, ele se sapateava como se estivesse na Broadway. Ele fazia imitação do Jack Nicholson. Qual é o problema de usar agora um aspecto que está culturalmente muito mais forte? A gente está vendo aí Bollywood invadindo, é a nova onda que está chegando aí, tanto em termos de música como de dança e estética em geral, a estética colorida. Nossa, vai estar Porque difícil hoje. também, né, boa parte tem muito imigrante indiano nos Estados Uhum, Unidos. Isso também é uma representatividade para esse público que também quer se exatamente. sentir representado. Quer dizer, você quer entrar num parque da Disney e não ver só princesa branca, loura de olho azul. Você quer ver uma princesa, sei lá, com um aspecto mais semelhante ao seu ou ao seu colega, e, enfim, todo mundo quer se sentir representado, né? E a Você quer. Disney está olhando com muito afinco isso
e colocando nos seus filmes. Se você para pensar, o Frozen, a história não é o amor de uma princesa e de um príncipe, é uma história de duas irmãs. A Moana nem príncipe tem. Então, assim, tá tendo uma releitura, né? Como é que a gente vai abordar esse diálogo, essa conversa que o mundo está tendo consigo mesmo, e como é que a gente vai apresentar essas histórias para esse público? Isso é fundamental, e a Disney está fazendo isso com louvor, e eu acho que ela tem que continuar assim, independentemente de haters e de... A gente só fica meio com medo assim, das pessoas acabarem sendo afetadas por isso, né? Porque Pois aquele é. povo da internet consegue destruir muitas vidas. Assim, é interessante a escolha da Ariel para ser uma princesa negra agora, não mais a branca, ruiva, porque na verdade ela não é uma pessoa, ela é uma sereia, ela é um ser mitológico que não tem raça, não tem etnia. Ninguém vai lá e chegar, não, os Atlantes são todos brancos, ninguém falou isso, ninguém nunca falou isso. Na verdade, isso daí depende muito de cultura para cultura. Você pode estruturar com uma cultura que você preferir. E algo me diz aí que é capaz que até o Príncipe Eric também tem algumas alterações aí na sua construção. Tomara, tomara. Até o próprio Jacob Tremblay, que foi elencado, né, para fazer o minguado, gente, ele é um menino, desculpa, gente, ele não é um peixe. Ninguém reclamou disso, entendeu? Então a gente tem que pensar esses apegos, né, que a gente tem com os originais, porque são novos diálogos que estão sendo travados agora e que precisam ser ouvidos, debatidos e, enfim, levados adiante, né? Tem que ser uma coisa que seja para construir esse público, esse diálogo com, enfim, com o mundo moderno que a gente vive, né? E Inclusive seria, eu acho até que uma oportunidade para a Disney colocar a Úrsula como uma drag queen, que é a origem do personagem, né? a expectativa está alta, né? Mas, ao que parece, ela está conversando com a Melissa McCarthy, não é isso? Isso, Então, Melissa vamos McCarthy, ver. a Lizzo, acho que não é Lizzo, né? Aquela cantora, aquela musicista também, né? Também vai estar no páreo da história. E, Mas, aliás, esse foi o ponto fundamental para a escolha da Hale Bailey. Porque a história da Ariel, fundamentalmente, é uma menina que canta, que gosta de cantar. Isso causa inveja na Úrsula e ela cede a voz dela para poder, enfim, virar humana e ficar com Eric. Pô, a garota é cantora, gente, sabe? Esse é o requisito fundamental para ela poder apresentar esse papel de uma forma excelente e é isso que por isso que ela foi escolhida. Então, gente, a questão dela ser alta, baixa, magra demais, ou, enfim, com um sorriso grande demais, isso não pode ser um quesito, gente. Pelo amor de Deus, só para. pois é, eu tava assim, né? Eu comecei a falar um pouquinho dessa nova leva de filmes da Disney, essas reimaginações dos filmes da Disney. A gente tem aí, começou com a Malévola, que na verdade foi uma reimaginação de um clássico bem datado, né? A Bela Adormecida era uma história que ele teria uma dificuldade muito grande em ser repensado para esse público de hoje. É mais do que a questão feminista e tal. É realmente uma questão de narrativa. É inconcebível você reler para um público adulto ou jovem a história de uma mulher que fica passiva, deitada, esperando um cara ir lá e beijar ela. Tipo, não tem lógica, assim, sabe? Essa Nem história você assim. decidir de exibir um filme desse para os seus filhos, porque é uma ideia que você vai estar passando, né? Então, também tem esse cuidado, né? Exatamente. Então foi muito legal deles terem pego a história do ponto de vista da vilã, vamos dizer assim, da vilã, que na verdade não é uma vilã, ela é uma anti-heroína. Você dá uma nova camada para esse personagem, para toda a forma, toda a narrativa da história da Bela Adormecida. Aí veio, né, por exemplo, a Bela e a Fera, eu acho que já teve alguns pontos positivos, mas ainda estava muito calcado na história original. O que pra mim deixou o filme assim, ele é divertido, é bacana, você assiste, mas eu não sei se eu assistiria de novo. Eu mal lembro dele, pra ser honesto. Eu achei ele um tanto ok. Eu lembro da animação, mas não lembro tanto do filme. A coitada da Emma Watson, coitada, ficou presa aí no caso das Emmas, né? Ela achando que ia ser a vitória dela. Cara, eu vou ser uma princesa da Disney. E aí ela largou aquele filmecozinho, um tal de La La Land, que no final das contas acabou dando um Oscar para uma outra Emma, que deveria ser a nossa Bella. Enfim, mas vamos passar por essa parte. E aí seguiu para outros filmes. Cinderela, eu acho que já foi um ponto negativo novamente, caiu no lugar comum, a história não decola, ela é
básica, né? Ela nem pensa em si como uma história modernizada. E o mais engraçado é que você pega, por exemplo, Caminhos da Floresta, que conta a história da Cinderela mais próxima do clássico, ele é muito mais moderno do que a versão da Disney. A forma como a personagem lida lá dentro, o personagem da Cinderela é muito mais legal, muito mais moderno. E aí chegou, né, no Aladdin, que, cara, faz toda essa conversão, essa reestruturação de personagens. A Jasmine não é só uma mulher que quer ter liberdade para sair do palácio, ela quer liderar o povo, ela é mais que inteligente, ela usa a inteligência dela e a vontade dela em ser uma boa líder, uma boa liderança. Vai além disso, é ela quem escolhe o cara, não é o cara que escolhe ela. Ela escolhe ficar com ele, não o pai que deixa ela ficar com ele. Então, assim, são pequenas mudanças que parecem pequenas, né, mas são significativas, conversam com os dias de hoje. Seria ridículo refazer o filme original. E eu acho que a Pequena Sereia tem aí uma base para refazer e repensar a história daquela garota que, cara, larga tudo, até a voz dela... Inclusive, eu acho que a Úrsula tá querendo roubar minha voz. Ela larga tudo pra ficar com um cara que ela viu só uma vez. Tipo assim, a chance da Disney de repensar essa história pra ela não parecer tão absurda é grande. É muito boa e é muito boa. E mais do que isso, você trabalhar outras ambientações, cara, trabalhar as cores do universo debaixo d'água. Você viu aí filmes que nem Aquaman, por exemplo, que trouxe um universo aquático incrivelmente colorido. O próprio Pantera Negra da Disney lá, da Marvel Disney, também super colorido. Cara, é uma oportunidade de ouro para eles trabalharem questões de múltiplas etnias, construir uma Atlantis muito mais colorida, muito mais versátil e diversa nas cores das pessoas. E assim, vai ser maravilhoso. Eu tô assim, eu fiquei assim, extasiado quando eu vi essa menina. Eu ainda tenho dúvidas quanto ela ser uma boa atriz, porque eu não vi ela atuando. Eu sei que ela fez o Groundish, que ela participa, né? Groundish, eu acho que eu não lembro o nome. E não conheço ela atuando. Mas eu tô contando que, considerando todo o trabalho que a Disney faz, com esses rostos novos que ela puxa, que ela chama, e a construção e o cuidado que eles têm, cara, esse filme vai ser brilhante. Tem tudo pra dar certo. Tem tudo para dar certo mesmo. E eu acho que fica até um recadinho para a galera, gente. Vamos tentar abrir um pouco mais a cabeça. São histórias de fantasia. É uma questão apenas, como o Bruno mesmo falou, é uma questão estética, sabe? De dialogar com outros públicos. Você é muito apegado com a sua Pequena Sereia de cabelo vermelho e de olho azul, tá tudo bem, amigo. Se você vai na Disney hoje, você vai ver ela lá. Ela não vai sumir. Tranquilo, ela vai continuar sendo vendida em todas as lojas, sabe? Uma não vai substituir a outra, pelo contrário, só vai engrandecer o reino das princesas da Disney. Então tá tudo bem, sabe? Fica lá com o seu filminho. Mas existe um outro e um enorme público que está ansioso por isso e que vai, com certeza, se deleitar, porque esse filme especificamente, acho eu que vai ser extremamente musical, porque a garota canta muito e eles vão aproveitar isso com certeza. Não, definitivamente. Tanto que a gente tava, né, eu ainda acho que era uma oportunidade de ouro também para Disney voltar à fonte da Úrsula e trazer de repente uma drag queen, né, seria realmente muito bacana, mas, né, já tá essas conversas aí com a Melissa McCarthy, de repente a Lizzo, não sei, vamos ver quem que vai fechar o acordo aí. Eu acho, inclusive, que é capaz aí que o nosso Eric, sei lá, ele originalmente é aquele cara branco com a cara do Tom Cruise, pode ser que ele se torne aí um príncipe caribenho, vai saber, né? Eles mudam aí o local de nascimento, ou talvez ele seja um príncipe que realmente está fazendo uma rota para o Caribe e cruza lá com aquela Atlantis incrivelmente diversa, colorida e divertida. Querida, eu acho que a gente aqui já cobriu bastante sobre esse assunto, né? Tô torcendo para o melhor possível aí dessa história. A gente tem aí algumas outras possibilidades aí mais pro futuro. Rei Leão tá na boca do gol aí, sai semana que vem, né? Semana que vem não, acho que é na outra ainda, né? Na outra, olha, eu tô com a minha mão aqui invadindo o seu espaço. Então, então já tá chegando aí, a gente vai ter uma oportunidade de ver uma outra perspectiva de outro clássico da Disney, que também é uma história que ele não é só um clássico da Disney, é um clássico do Shakespeare, né? Afinal de contas, quem leu e quem adora Hamlet não saiu reclamando, transformaram Hamlet num leão, é um absurdo. Ninguém fez isso. A Disney fez lá o seu Hamlet, todo mundo adorou.
A gente vai ter aí, a gente fala muito, né, da questão de representatividade, porque tem as vozes agora negras, né, de atores negros na história, mas a visão da pessoa, né, do ator negro ainda é muito escassa. E principalmente tem as pessoas têm uma resistência muito grande em entender que não é uma questão de estética de personagem, mas é uma questão de construção de personagem. É sobre isso que se trata a arte, o cinema, o teatro, tudo se trata sobre isso. A gente tem aí centenas de opções, centenas de reconstruções. A gente tem também, historicamente, aí várias coisas que foram criadas, né, por artistas negros em países da África, países latinos, por exemplo, construídos por índios, por todo tipo de etnia, e que é cooptado vamos dizer assim, pelo mainstream e embranquecido, e depois, quando a coisa resolve retornar para suas origens ou buscar raízes. Oi, como? Chamado whitewashing. O whitewashing. É que o whitewashing é muito visível, né? Quando a coisa é feita, aí eles fazem um reboot. O pior é quando a história é clássica ou tem um conto ali construído. Você pega o conto da Tiana, por exemplo, da Princesa e o Sapo. A Disney ali já estava começando, não só ali, mas com Lilo e Stitch também, estava começando a repensar as suas princesas. Eles poderiam ter feito um conto igual o clássico, né, que é naquele castelo, uma rainha, uma princesa branca, que no final acabou virando a mãe da Fiona, né, como a gente conhece a história. Enfim, eles poderiam ter feito, poderiam, mas é o que eles fizeram. Eles transportaram a história, esse conto todo, para New Orleans, com uma nova ambientação, uma nova roupagem. Isso é uma releitura. E eu tenho certeza que isso é o que eles vão fazer agora com a Pequena Sereia. E vai ser demais, porque a gente vai ter agora 2 Pequenas Sereias em vez de uma só, tá bom? Eu sou guloso, eu gosto de 2, não gosto de uma só, não. Afinal, o oceano é muito grande para uma sereia só, né, gente? Eu também acho. Querida, fala aí, dá o seu recado, que minha voz está desaparecendo, eu preciso beber água. Então, pessoal, vamos abrir o coração, abrir a mente, aceitar e abraçar essa Ariel, porque tem muita coisa boa ainda que a dona Disney vai trazer. E se vocês quiserem conversar mais sobre este ou qualquer outro assunto, podem procurar nas redes sociais, Janda Montenegro, tudo é meu nome mesmo, sou eu que respondo. E, enfim, se alguém gostar de ler também tem um livro, pode procurar nas livrarias, que eu também estou por lá. Perfeito, Janda, querida, muito obrigado, viu? Vou fechar aqui o seu sinal e vou dar um tchauzinho pra galera. Valeu! Galera, muito obrigado por você que ficou aqui com a gente. E aí, ó, pensa com a gente, não é legal a gente, na falta de uma, ter 2 Ariels, a gente ter 2 filmes da Pequena Sereia, 2 histórias que a gente pode amar igualmente? Pois é, vamos abrir a cabeça e vamos pensar positivo, porque a vida, o cinema, a arte, a cultura, tudo, cara, é só alegria. Então, um grande abraço para você e muito obrigado para você que ficou aqui com a gente até agora. Eu sou Bruno Fai, se inscreve aqui no canal e toca o sininho. Se tiver no Facebook, dá uma curtida, segue a gente. Tchau, tchau.